Ei, gente, eu sou Laila Vilela, sou médica de formação, trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência já há uns 16, 17 anos, sou auditora fiscal do trabalho, então eu tenho vivido aí um processo de conhecimento mesmo, né, de aplicação prática de toda a legislação relacionada à inclusão, a caracterização da deficiência, como são essas regras atualmente, porque as coisas andaram mudando bastante nos últimos anos. Então, a gente tem essa proposta agora de fazer uma série de bate-papos aqui. Eu vou fazer vários vídeos para a gente tratar de temas bastante relevantes nesse mundo de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Vamos tratar de legislação, algumas coisas de acessibilidade. Então, eu te convido para acompanhar, né? Que a gente vai ter uma série aqui, vamos fazer uma mini novelinha aqui, né? Para a gente falar vários capítulos desse processo com vocês, tá? Hoje nós vamos começar tratando de algo que é bastante relevante, que é o quê? Na verdade, as pessoas às vezes pensam, não, isso não é besteira, né? Não tem problema, a gente pode tratar com qualquer nome a questão da deficiência, mas não é verdade isso. Por quê, gente? Essa confusão que acontece com os termos, ela não deixa de refletir alguns pensamentos que tem na cabeça da gente, né? Que às vezes a gente nem percebe e que isso traz uma questão de preconceito embutido, né? De barreiras de atitude, que a gente vai ver sobre as barreiras também aí mais adiante. O que a gente vê dos termos? A nossa legislação antiga, ela ainda traz lá o termo pessoa portadora de deficiência. Esse termo está inadequado, porque a gente sabe que a deficiência não pode mais ser caracterizada como uma coisa que está no corpo da pessoa, que cabe à pessoa superar aquilo para vencer na vida, né? Então, esse tipo de pensamento é o que a gente chama de capacitismo. É uma coisa meio parecida com racismo, que é mais fácil da gente entender, né? Então, são atitudes que a gente tem, pensamentos que refletem a visão de que toda a diversidade, ela tá inadequada, vamos dizer assim, né? Que a pessoa tem que vencer aquelas características, aquelas diferenças que ela tenha para se encaixar na sociedade. E a gente vai ver que na legislação atual isso é totalmente proibido, né? A gente tem que a pessoa tem ali seu corpo com suas características, mas não é isso que é deficiência. A deficiência ela vai ser gerada pela interação desse corpo e as barreiras do mundo que ela enfrenta. Então, nós vamos tratar disso aqui. O termo adequado, tecnicamente falando, é pessoa com deficiência. Por quê, gente? A pessoa com deficiência é aquela, ela tem umas características do corpo, mas ela vai viver essa experiência de deficiência em função do mundo, do contexto dela, né? Eu tenho brincado que a gente deveria até tratar o termo como pessoa em deficiência. Por quê? Se a gente remover as barreiras desse mundo, tornar esse mundo acessível, a gente vai reduzir essa experiência de deficiência da pessoa. Vai ampliar o que a gente chama de funcionalidade, né? Que é o que ela pode fazer no dia a dia para sua plena participação em sociedade, como cidadão, como outro qualquer, né? Conforme os direitos que a gente tem na Constituição. Eu vejo muita gente falar em pessoa com necessidades especiais. Esse termo me incomoda bastante. Vou explicar para vocês por quê. Necessidades especiais é uma coisa muito genérica. A gente, quando está gestante, por exemplo, tem necessidades especiais, por umas características ali do organismo, né? A gente está ali com algum adoecimento, alguma coisa, a gente pode ter necessidades especiais. Então, é um termo muito genérico que não nos reflete ali as questões da deficiência em si. E por que ele é ruim? Não só por ser genérico, mas porque quando a gente começa a usar esse tipo de termo, que a gente fica ali com cheio de dedos, né, vamos falar assim, para falar de um assunto, é porque a gente ainda considera esse assunto complicado, né? Se a gente acha que deficiência é uma coisa negativa, e aí a gente tende a não falar pessoa com deficiência. Não, ela tem necessidades especiais. Então, isso aí entra também no capacitismo, né? E a gente vê termos que refletem muito isso. Você vê as pessoas falando em crianças especiais, né? Anjinhos enviados pelo Senhor, coisas desse tipo. Então, assim, isso, gente, esse tipo de eufemismo, ele reflete muito o preconceito que está dentro de nós. O dia que a gente tratar a deficiência como uma coisa natural do dia a dia, incorporar isso no nosso vocabulário de uma maneira natural, e muito mais que isso, que essas pessoas realmente façam parte do mundo em que a gente vive, aí sim. Então, assim, não vamos usar esse termo necessidades especiais, tal de PNE me causa arrepios, porque ele reflete isso, né? Esse desconforto em se falar de deficiência. Enquanto isso for uma coisa desconfortável, a gente vai estar trazendo aí embutido
um certo grau de preconceito, né? De discriminação mesmo, e que a gente vai ver aqui o quão problemático isso pode ser, né? A gente tem umas alterações na literatura também, que os decretos antigos falavam lá em deficiência mental, e, na verdade, a descrição que estava lá era de quadros relacionados à deficiência intelectual. Então, isso também está incorreto e inadequado, porque hoje, pela Convenção da ONU, LBI, etc., a gente tem impedimentos de várias naturezas, né? E tem essa separação entre mental e intelectual. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ver com vocês, que é importante que a gente entenda isso. Quando a gente fala também em termos pejorativos, quando você fala, a tesoura não está cortando direito. Como você fala? A tesoura está cega, né? Então, a gente tem, assim, vários termos que refletem um pouco isso, como se alterações corporais que geram deficiência fossem um defeito, um problema, né? E isso é que a gente tem que eliminar da nossa linguagem para a gente ir percebendo que, às vezes, são barreiras atitudinais, são coisas que a gente incorporou desde criança na nossa sociedade e que a gente tem que fazer essa mudança a partir não só da racionalidade. A gente sabe que não deve ter preconceito, não deve fazer essas coisas, mas a gente precisa partir para a esfera do afetivo, né? De eu sentir isso de verdade, porque senão a gente não consegue controlar. A gente não se policia ali para ver se a gente está falando esse tipo de termo e muito mais, a gente não presta atenção no porquê que esse termo é tão comum na nossa sociedade e, né, eu acho que convido vocês a fazer essa reflexão e evitar esse tipo de comunicação aí que não tem nada a ver, né? E mais ainda, se a gente for falar com uma pessoa com deficiência diretamente, o que a gente tem que falar? O nome dela, né? Naturalmente o nome dela, sem problema algum, tá? Então eu espero vocês no nosso próximo vídeo, que a gente vai dar continuidade a esse assunto, tem muita coisa interessante pra gente saber, tá bom? Até logo.